Meu nome é Jackson Pitombo Cavalcante Filho, sou filho de Jackson Pitombo Cavalcante e Armia Miranda Cavalcante, nascido em Rio Negro, no Paraná. Meu pai é militar, 3 irmãs mais velhas, uma nascida em cada estado. Meu pai é de Alagoas, minha mãe de Minas e as irmãs, cada uma em um estado, por conta da profissão do pai como militar, transferido para cá e para lá. E em Rio Negro, no batalhão de engenharia, quando eu nasci. Meus avós paternos também da região norte, nordeste do país. Meus avós maternos gaúchos, meu avô materno general, também do exército, tem uma passagem muito interessante dele. Ele chefiava o batalhão em Ponta Grossa, e quando da subida do Getúlio com as tropas para tomar o governo no Rio de Janeiro, ele é que abriu essa possibilidade. Daí porque uma ligação muito grande dele com o Getúlio e com o governo, etc. Mas ele sempre muito simples, muito tranquilo, sossegado. Teria até, consta, recusado um convite até para eventualmente assumir o Ministério da Defesa da época, etc. Mas não foi o que ocorreu. Minha avó Paulina Noronha Miranda, uma gaúcha especial também, e os pais do meu pai eu tive pouco contato por conta deles serem do norte e tal. Essa situação de várias transferências, para mim, acabou não afetando tanto, porque quando eu atingi a idade ali da adolescência, meu pai passou para a reserva remunerada do Exército e passou à disposição do Estado, na época aqui em Curitiba, e eu passei então a ficar por aqui mesmo, não tive que ficar viajando de cidade para cidade, o que me possibilitou estudar no Colégio Militar, por notória interesse, né, da família toda. Fiz o ginásio e o científico no Colégio Militar, aos 7 anos. Saí do Colégio Militar e fui para a Escola Naval, no Rio de Janeiro, aos 18 anos, naquela cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro ainda num período maravilhoso, uma cidade especial, extraordinária. Não havia ainda o que hoje a gente vê tanto, de violência, etc. Foi um período maravilhoso, mas acabei por entender que eu sabia o que eu não queria. Eu não sabia exatamente o que eu queria, só sabia o que eu não queria, que era realmente seguir a carreira militar, que era o sonho dos meus pais, etc. Mas acho que isso aí é uma questão de vocação, de disposição, etc. Então, fiquei 2 anos só na Escola Naval, fiz o curso de Engenharia Operacional, que era junto com o curso da escola, e tenho essa colocação no currículo também, porque foi bem interessante, mas voltei para Curitiba e aqui então fiz vestibular e fui fazer Administração e Economia na Católica, e dali já tive a minha primeira incursão no mundo profissional, fui trabalhar numa empresa de computadores, e aí logo em seguida fui para uma corretora de valores, e tive o convite para permanecer lá definitivamente quando surgiu o concurso para o Banco Central. Aí fiz o concurso para o Banco Central e teve aí também uma situação interessante. No edital do concurso dizia, como não havia, o concurso só havia em 3 capitais, em Recife, Brasília e São Paulo. E você, candidato, preenchia um quadro de opções das 9 capitais onde o Banco Central tinha dependência. E você era atendido na tua opção de acordo com a tua classificação. E um professor que era do Banco Central, que dava aula num cursinho, disse que quem pusesse primeira opção Brasília e obtivesse classificação correspondente ao atendimento da sua primeira opção, iria para Brasília com uma série de vantagens, com 7 salários, com apartamento, com mudança, tudo pago, etc. E eu, muito animado, queria mesmo ir para Brasília, pus primeira opção Brasília, passei com uma classificação correspondente e fui então designado para assumir em Brasília. Em lá chegando, descobri que no verso daquele formulário dizia que os aprovados em concurso não teriam as vantagens do caso das remoções ex officio, que seriam aquelas a interesse do serviço. E aí foi muito interessante, por um lado, porque eu resolvi casar para não ir sozinho para Brasília,
E lá chegando, um custo de vida caríssimo. Brasília é uma cidade ainda com 10 anos por aí de existência, uma cidade bem de trânsito. As pessoas chegavam, especialmente os do Poder Legislativo e também alguns órgãos, as pessoas chegavam na terça e voltavam na quinta. E Brasília é um fazendão, assim, uma terra com muita poeira, muito pó ainda era nova, vamos dizer assim. E eu não tinha condição de subsistência lá, considerando que o aluguel era praticamente equivalente ao salário inicial que eu tinha na carreira. Aí consegui uma remoção para Curitiba. Remoção só, ou melhor, uma adição. Aí vim adido para Curitiba e a adição era muito interessante porque o valor da diária da adição, sem comprovação, era praticamente 3 vezes o valor do salário. Então foi muito interessante. Fiquei 6 meses aqui em Curitiba e, terminando o período, voltei para Brasília e fiz um requerimento, como o primeiro aprovado naquele concurso, que foi o segundo concurso do Banco Central, que conseguiu uma remoção para Curitiba. Não é interesse do serviço, sem qualquer tipo de vantagem. E vim, então, voltei a atuar aqui em Curitiba, no Banco Central, ainda no início da carreira e tudo mais. Passados poucos anos, eu ainda insistindo com a ideia que Brasília era onde eu deveria realmente atuar, aí sim, consegui, nos anos 80, a remoção para Brasília a interesse do serviço. E acabei indo com todas as vantagens, como havia sido dito naquela situação anterior, e lá fiquei 10 anos, o que me deu condição de ter muito contato atuei inclusive no gabinete da diretoria, tive contato com os presidentes, etc. Isso me deu uma condição de, depois de essa faixa aí de uns 10 anos, voltar para Curitiba e assumir aqui a delegacia regional na época. Depois mudaram para a superintendência, enfim, era esse o nome da representação do Banco Central nas regionais, nas 9 capitais. E foi o período mais importante da minha vida, com certeza, profissionalmente falando, porque a superintendência regional atuava nos 2 estados, no Paraná e Santa Catarina, em todas as áreas de atuação do Banco Central, que eu entendo como uma das melhores definições do Banco Central, é que ele é o banco dos bancos. Não há quem tenha conta do Banco Central, quem tenha talão de cheque do Banco Central, como muita gente confunde, eventualmente até citam o Banco Central S.A. Não é o caso, é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Fazenda, não tem esse tipo de situação. Então, ela é a entidade do governo que normatiza o sistema financeiro como um todo e fiscaliza o cumprimento dessa normatização. Então, realmente eu fiquei uns 3 anos como superintendente adjunto, depois assumi como superintendente, fiquei mais uns 3 anos e tanto, até quando o Armínio Fraga assumiu como presidente, no início de 99, 2000, ele entendeu, com muita razão, que em função da possibilidade de se atuar à distância, já a internet já estava bastante forte, então ele criou, por exemplo, a fiscalização indireta. Era um trabalho em que os bancos, as instituições de modo geral, preenchiam quadros referentes às suas operações, enfim, aos seus movimentos, e a fiscalização se dava automaticamente pelo computador e que acendia uma luzinha vermelha se tivesse qualquer dado que pudesse estar eventualmente indicando um procedimento ou um posicionamento equivocado, aí sim a fiscalização em loco era programada. Com isso, as regionais passaram a ter um papel menor, diríamos assim, um papel mais de intermediação entre as entidades e instituições locais dos estados sob jurisdição e as unidades centrais. E isso realmente tirou um pouco da importância do papel das regionais, razão pela qual eu, já com tempo de serviço, correspondente à possibilidade de aposentadoria, então me aposentei do banco em 2000 e passei então a atuar na iniciativa privada. Tive uma série de atuações que eu vou mencionar na sequência. Assim que eu saí, o primeiro caso foi a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. Eu fui nomeado coordenador de geração de emprego e renda.
trabalho muito interessante, até por conta de que lidava com uma das coisas mais relevantes, né, de qualquer economia, de qualquer país, que é o trabalho, é o emprego. E passados alguns poucos meses, eu assumi a diretoria geral da Secretaria do Trabalho, até o final do governo Jaime Lerner. Nessa passagem para o governo Requião, eu fui indicado para ser diretor de operações da Agência de Fomento. Na época era a Agência de Fomento e não o Fomento Paraná como é hoje. E fui incumbido de gerir a carteira de ativos do Banestado na época. Era uma carteira que tratava da recuperação de crédito, um valor astronômico na época, e tentar essa negociação para recuperar esse crédito todo que o Banestado tinha. Fiquei na agência um ano e pouco, aí por uma questão política talvez, e pelo fato do meu perfil ter sido sempre um perfil técnico, nunca tive qualquer atuação política, até mais recentemente, que eu vou mencionar em seguida. Então acabou não ficando lá mais tempo. Quando eu saí da agência, houve um convite para eu assumir um clube social, o Clube Curitibano, e eu não tinha a menor ideia do que se tratasse, mas era necessariamente para cuidar da parte financeira, por conta da minha formação e tudo mais. E eu acabei assumindo, nós ganhamos a eleição como chapa única de oposição, que é uma coisa bastante rara. E fizemos um trabalho muito interessante, lógico que uma equipe muito interessante, tinham pessoas maravilhosas, conheci pessoas extraordinárias nesse período, e pudemos em conjunto, eu repito, insisto, ninguém faz nada sozinho, esse é só mesmo um trabalho consistente de equipe. Fizemos um trabalho muito bom e o clube se encontrava numa situação delicada e acabamos entregando com uma situação completamente diferente, equacionadas todas as questões tributárias, trabalhistas, etc., e com um considerável saldo em caixa. Foi uma experiência relevante, embora reconheça que para clubes sociais um outro perfil deve ser mais indicado, alguém que tenha esse lado social desenvolvido, vamos dizer, que goste muito de festa, etc., que não é bem o meu caso. Eu frequento pouco o clube, e mesmo depois disso, até menos ainda, mas é questão de perfil, cada um, cada qual. No meu caso específico, eu trabalhei bastante e não poderia ter eventualmente alavancado profissionalmente por conta de ter aquela condição extraordinária, que o clube é um clube enorme, certamente todos conhecem, e tem condição de fazer movimentos sociais importantes por segmentos, etc., mas o meu objetivo, né, com essa equipe toda era regularizar a parte financeira, as contas, e isso que nós fizemos e tivemos um resultado bastante relevante que até hoje é mencionado aí na cidade e tal, para motivo de orgulho de todos nós. Saí do clube e já fui atuar numa empresa de engenharia civil. O meu filho do meio, que depois eu também menciono, tem uma empresa de engenharia e eu fui atuar como consultor sênior dele e também assumi a presidência da Costa Guerra Engenharia, que é uma empresa também pujante, que vinha num movimento crescente, etc. Foi bastante interessante também esse período. E eu acabei saindo por conta de uma novidade que foi o convite para entrar num partido político. O presidente estadual da época me disse que era hora de eu ter uma atuação política, considerando que eu já tinha idade e experiência e muita convivência aqui na cidade, muito conhecimento, e que eu tinha o dever de atuar dessa maneira. E eu não me preocupei com isso, então acabei me filiando ao partido, que acabou gerando, um pouquinho tempo depois, a condição de eu assumir a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná. Um assunto diferente da minha formação na área de economia, de administração, mas eu acabei por descobrir que o turismo é do eixo de desenvolvimento econômico também, porque ele engloba muitas partes da cadeia produtiva. Vocês podem imaginar, turismo tem hotel, tem
restaurante, tem bar, tem condução, tem pousada, tem transporte. E foi talvez a experiência mais rica, diferentemente da minha área de formação, que eu pude ter nesse período todo. Foi muito interessante. Fizemos um trabalho também consistente. Foi justamente na época da Copa do Mundo, em 2014, nós tivemos um programa da Embratur que chamava Go to Brasil, e eram as 14 cidades brasileiras que iam receber jogos, foram sorteadas para fazer apresentações dos seus potenciais turísticos nas principais cidades do mundo. E Curitiba foi sorteada para Londres. Então estivemos lá, fizemos uma palestra demonstrando os atrativos turísticos do estado, e foi realmente muito interessante. E depois tivemos um evento em Nova York onde todas as cidades sedes também se apresentavam num grande fechamento. Foi muito interessante e o resultado foi muito bom também. Nós certamente vamos lembrar que a Copa foi um sucesso, né, em termos de segurança, etc. Não no futebol, né? Não vamos lembrar daquele resultado com a Alemanha ali, que não foi muito bom. Mas, de modo geral, foi satisfatório todo o processo. E, a partir do momento que houve a fusão da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Esporte, eu acabei ficando responsável pelo eixo do turismo, mas na Secretaria fundida, Esporte e Turismo, que isso durou um ano, mais ou menos, quando então eu fui convidado para atuar na Agência de Desenvolvimento do Paraná, e fiquei ali meio ano, quando fui convidado para assumir na assessoria da Casa Civil do Governo do Estado. E fiquei lá então até abril do ano passado, quando houve uma alteração do comando e, naturalmente, houve a alteração da equipe. Então, a partir de abril de 2016, fechei o governo. E aí passei a atuar de novo na iniciativa privada em duas frentes principais. Nós montamos uma organização, uma ONG, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, para tratar de um assunto que há tempos a gente vem buscando, que é o socorro à água no planeta, considerando que há um número imenso de mortes de crianças, principalmente por uso de água não tratada no mundo inteiro, etc. E o cuidado com o que vai acontecer com a água, né, considerando essas mudanças climáticas todas que a gente tem assistido. E criamos então essa empresa chamada SOS H2O, que tem essa non-profit organization dos Estados Unidos, que agora, provavelmente nos próximos meses, eu acredito, já desse ano, tem uma primeira atividade que seria um concurso mundial sobre esse tema e a apresentação de vídeos relativos a essa situação, dessa necessidade, desse cuidado que há de ter, não só com a escassez, mas principalmente com o tratamento das populações que ingerem essa água não tratada e com isso tem um índice elevado de mortalidade infantil, principalmente, que é o nosso foco principal de tentar minimizar isso no mundo na medida do possível. Além disso, passei a atuar também na área de uso e distribuído de energia renovável, geração e uso de energia renovável, especialmente energia solar, que é tema e é objeto de uma resolução da ANEEL do ano passado, que permitiu a produção a geração de energia remota. O que hoje tem já em grande número é a possibilidade de você colocar no teu telhado, os painéis, ou no teu quintal, e aí você tem esse uso da energia solar. O nosso projeto prevê a construção de grandes plantas em regiões onde a radiação solar seja mais efetiva, e lá essa energia produzida é linkada na rede da concessionária a lei estabelece que tem que ser na mesma concessionária, e você sobe com essa energia para a rede da concessionária e desce nos CPFs ou CNPJs da área de atuação da concessionária, de uma maneira que você faz uma compensação. O nome é compensação de energia. Se você produzir mais do que você usa,
você fica com esse crédito. Se você, por um determinado tempo, tem uma legislação específica sobre isso, se você produzir menos, você puxa da rede e paga essa diferença. Então, é a tendência realmente no mundo. A gente já tem dados relevantes a respeito disso, de como as energias renováveis, não só a solar, mas a eólica, a biomassa, etc., as próprias PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, realmente a matriz energética brasileira e mundial deve ser alterada, já está em alteração e provavelmente cada vez mais nós tenhamos as energias limpas tomando conta do planeta, até por conta da ideia de realmente salvar o planeta, e energia limpa e renovável contribui para que se evite o uso de outros insumos, como a gente tem visto aí recentemente na China, no Japão, que tem gerado uma poluição extremamente grave, e com isso, com as energias limpas, a tendência é que isso seja substituído. Em termos de escolaridade, eu fiz então a Escola Naval, como disse, aí voltei e fiz Administração e Economia na PUC, foi o primeiro curso aqui, e depois fiz, no Banco Central, fiz muitos cursos relativos ao mercado financeiro, fiz Economia Internacional 1 e 2 na Fundação Getúlio Vargas, fiz curso na Bolsa de Valores sobre mercado de capitais. O Banco Central tinha um curso para os seus dirigentes, onde se estudava todas as frentes que o Banco Central atua, resumidamente, política econômica, política monetária, política cambial, fiscalização e registro de capitais estrangeiros, enfim, uma gama de temas que são exatamente os departamentos que o Banco Central atua ponto a ponto. E esse estudo que eu fiz em Brasília foi, de novo, o que me deu condição de eu assumir aqui a regional e corresponder à confiança recebida e fazer um trabalho que não teve absolutamente nada a contestar. Estudei línguas também, sem ter nenhum tipo vamos dizer, de aplicação direta. Não cheguei a morar fora, já andei aí pelo mundo inteiro, mesmo profissionalmente. Participei de uma feira em Kobe, no Japão. Foi muito interessante, era uma feira agroindustrial, onde o Paraná mostrava todos os seus produtos, e voltamos com um resultado muito positivo. E, enfim, andei por várias partes do mundo, mas não cheguei a morar no exterior como era projeto. E ligando com esse tema de morar no exterior, eu volto para a família para dizer que quando eu fui a Brasília, então, a primeira vez eu casei, e aí tivemos 3 filhos. A Juliana, que é a mais velha, em 99 foi fazer mestrado na Cornell, nos Estados Unidos, até por insistência minha, porque como eu não tinha feito, eu achei que os filhos deveriam fazer. E hoje ela se formou na Cornell, na área de engenharia de alimentos, na área de embalagens. Foi aprovada com louvor no mestrado, foi muito interessante, eu estive lá presente. E hoje ela é gerente de qualidade para os Estados Unidos e Canadá de uma grande empresa de alimentos. O filho do meio, que tem inclusive o meu nome, tem a empresa de engenharia, a JBR. E o terceiro é médico veterinário e atua hoje na área de leilão de cavalos, tem uma empresa de leilão virtual e presencial. Da minha filha mais velha, eu tenho 2 netos americanos, o Harper e a Olivia Claire, que são umas graças. Eu espero que eles venham até a gostar do Brasil também. Eles não falam português como a gente gostaria, mas uma coisa ou outra eles se entendem. E são 2 americanos típicos. Hoje ela está na Califórnia, ela mora em Marina del Rey, na grande Los Angeles. Então eles vivem naquele lugar maravilhoso, aquele clima maravilhoso. E do filho do meio, que tem o meu nome, como eu disse, eu tenho 2 netos também. Então eu tenho 2 netos americanos e 2 netos brasileiros. O filho menor ainda já casado, mas ainda não tem filhos. Eu espero que eu possa ter mais netos brasileiros também. Em 2006 eu me separei e fui casar de novo em 2011, mas não temos filhos e seguimos essa situação até o presente momento.
A minha mulher atual atua na área de ateliê botânico, na área de flores. A empresa chama Seja Como Flor, que foi até a sugestão minha, porque eu tenho esse lado, particularmente, já que eu estou falando da minha biografia, esse lado de querer criar, de achar que eu devia atuar nessa área de propaganda, de publicidade. Então eu tenho essa condição, não é qualidade nem defeito, é característica, de ficar brincando com as palavras e tal. Eu tenho uma série de frases feitas que eu mesmo acho que eu que criei, a não ser que eu tenha ouvido e daí depois diga que são minhas, mas são várias delas. De qualquer forma, minha mulher atua então nessa área e eu, como disse, nesse presente momento, atuo nessas frentes da SOS H2O, da GoUp Energy, que é essa da energia solar, e de certa forma auxilio a minha mulher nesse trabalho dela, na linha de sugestões, etc. E é isso que tem acontecido até agora. Vida recreativa, sempre fui atleta, me achei um bom jogador de futebol, jogo futebol até hoje, inclusive, tenho grupos sociais que eu participo, de modo geral, grupos da área do esporte, jogo futebol e jogo tênis. Tenho uma paixão por tênis também. Gosto muito de música, embora não tenha uma vida social extremamente ativa, não sou de estar saindo toda noite, todo final de semana, mas aprecio, gosto e acho que pretendo continuar atuando na área esportiva enquanto o corpo ajudar. Finalmente, eu gostaria muito de agradecer a esse convite que eu recebi de participar desse trabalho, desse programa Memórias Paraná. Eu acho uma coisa extremamente interessante. Queria enaltecer esse processo. Tive a oportunidade de ver todos os depoentes, pessoas de altíssimo padrão, e o fato dessa ideia de manter a memória, que é uma coisa fundamental que muitas vezes a gente deixa de fazer, está representada nesse brilhante trabalho feito aqui por todos vocês. Muito obrigado.